bem, irmãos, pois vamos iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus. Gostaria de iniciar esse estudo fazendo uma pergunta. E essa pergunta é a seguinte: quem você pensa que é? Você já ouviu essa pergunta? Como você se sentiu ao ouvir essa pergunta? Que resposta você deu? Ou, de um outro modo, em que contexto você fez essa pergunta? Eu não sei ao certo em que situação, mas eu posso afirmar que todos aqui já ouviram ou fizeram esta pergunta. Quando você pergunta para alguém, ou ouve de alguém quem você pensa que é, toda uma gama de emoções e sentimentos podem aflorar do seu coração. Você pode ficar com raiva, com medo, você pode ficar impetuoso, você pode, de um modo ativo, ao fazer essa pergunta, externalizar uma ideia de que você está sendo injustiçado. Você pode até, em seguida a esse questionamento, ficar envergonhado. Você diz, quem você pensa que é? E a pessoa lhe dá uma resposta boa. Você diz, rapaz, está bom. Seja como for essa pergunta, ela indica uma necessidade que todos nós parecemos ter. Uma carência do nosso coração, uma lacuna que deve ser preenchida. Isto é, uma necessidade por credenciais. O ser humano, em determinadas situações, parece ter a necessidade de conhecer, de assimilar razões ou fatos para que ele aceite ou suporte determinadas atitudes de outros. Quando nós observamos uma pessoa tomando atitudes que contrariam nossa ideia, quando nós observamos alguém tomando atitudes que nos levam a perder algo, ou quando nós vemos pessoas tirando de nossa vida elementos que parecem ser nossos por direito, nestas situações só nos submeteremos se aquele que está nos inquietando for alguém digno ou tiver boas razões para nos tirar do lugar e da posição que nós entendemos que devemos estar. Caso isso não aconteça, nós podemos até aguentar por um período, nós podemos suportar por um tempo, nós podemos passar uma fase calados, mas no fim nós vamos nos insurgir, vamos nos rebelar e vamos questionar com nossas bocas ou com nossos corações quem é você e quem você pensa que é. Considerando essa necessidade por credenciais que é latente ao ser humano, nós podemos cogitar que essa situação pode ter acontecido ou pode estar acontecendo com você enquanto você nota o peso da demanda de servir a Cristo. Afinal, Jesus exige uma vida de submissão completa. Jesus exige um empenho intenso. Jesus ele exige uma constância que é para toda a vida e, além disso tudo, Jesus ele vai exigir uma vida de autonegação. Mas quem é Jesus para exigir tanto? Que atributos em Jesus nos levariam a uma vida de servidão neste nível? Quem é Jesus para que nós o sirvamos? E a resposta para essa questão é: Jesus é Deus. Jesus ele pode exigir o que ele requer de nós porque ele é Deus. Nossa servidão está diretamente atrelada a este fato. Nossa servidão só faz sentido e só pode ser exercida de um modo satisfatório. Nossa servidão só pode ser real se antes nós compreendermos este fato. Jesus é Deus. Talvez essa seja a razão pela qual Tiago, logo após se definir como servo, ele aponta para a equivalência entre Deus e Jesus, de modo que indica que Jesus é o próprio Deus. Então eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 1. Tiago 1 e 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte a palavra de Deus, amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. O que Tiago nos diz aqui é que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago não é servo de um senhor qualquer, ele não está vivendo loucamente no mundo por causa de um guru confuso. Tiago ele não é alguém cego por uma religiosidade tóxica que o faz abrir mão dos prazeres do mundo, mas Tiago é um servo
E ele é um servo porque tem um Senhor. E este Senhor é o próprio Deus. Mas notem que ele coloca no objeto da sua submissão uma segunda figura. E essa figura é Jesus Cristo. Então o que nós temos aqui, à primeira vista, é uma afirmação que parece implicar que Tiago ele tem dois senhores. E isso traz de modo imediato pelo menos dois problemas. Em primeiro lugar, se vocês lembrarem bem, o próprio Jesus disse aos seus discípulos que eles não deveriam ter dois senhores. Além disso, se o primeiro senhor de Tiago ele é apontado como Deus, o segundo deveria ter ao menos uma dignidade equivalente ao primeiro. Mas quem seria tão digno quanto Deus? Quem seria digno ao ponto de se equiparar com o divino? E a resposta é que somente Deus é assim. Então Tiago aqui ele não está defendendo uma ideia de duplo senhorio. Pelo contrário, ele está enfatizando a dignidade de Jesus. Porque quando ele coloca Jesus em pé de igualdade com Deus, o que Tiago está comunicando é que Jesus é Deus. Não existem dois deuses. Jesus ele está ali ao lado de Deus. Mas agora eu questiono para vocês. Será que esta interpretação que eu estou fazendo, ela é correta? Será que Jesus, será que o homem que andou pela terra, aquele que comeu, aquele que bebeu, aquele homem que chegou ao ponto de morrer, aquele homem que viveu toda a dinâmica normal da vida de um ser humano, será que este homem era mesmo Deus? Neste estudo, irmãos, nós vamos comprovar esta interpretação que eu acabei de comunicar aos irmãos. De que Tiago entende que Jesus, o seu Senhor, é o próprio Deus. E nós faremos isso observando três argumentos que comprovam a divindade de Cristo e por meio dos quais nós podemos compreender como a autoridade de Cristo ela é sublime. Resumindo, comprovaremos a divindade de Cristo e nos maravilharemos pelo modo como ela torna o nosso serviço mais significativo. Como já vimos, um servo aprovado é alguém que tem marcas. E agora nós veremos como é o Senhor do servo aprovado. Então, neste estudo, nós veremos três argumentos que comprovam que Jesus é Deus. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos. Abençoe-nos, Pai, para que nós venhamos a prestar um culto agradável ao Senhor também neste momento. O Senhor recebeu os nossos louvores. Receba agora, Pai, o sacrifício que vamos te oferecer por meio da atenção que prestaremos. Por meio da atitude reverente que vamos demonstrar aqui, por meio do nosso coração moldável que vai se manifestar nesse momento. Nos ajude, Pai. É o que eu te rogo, em nome de Cristo. Amém. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Com essa afirmação, Tiago está dizendo que ele é servo de Deus. Mesmo falando de duas pessoas, ele não fala aqui de dois seres. Tiago não tinha dois senhores em mente ao usar essa construção, mas a sua ideia era a de uma servidão a um único Deus. A implicação dessa interpretação que apresentei agora é que Jesus é Deus, ou seja, aquele que é o alvo da submissão, do empenho, da constância e da vida de autonegação de Tiago é o próprio Deus. E nesse estudo nós vamos comprovar este fato por meio de três argumentos extraídos da Escritura. Mas antes de entrarmos no texto, vou fazer um esclarecimento sobre a estrutura desse sermão. Normalmente nos meus sermões aqui, nas minhas pregações, eu tenho uma tendência de ir ensinando, vou lendo, explicando e aplicando. Nesse estudo a gente vai fazer diferente. Nós vamos analisar esses três argumentos e, por fim, nós vamos ter um momento voltado somente para aplicações. Então, vamos ao nosso primeiro argumento. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Dos versículos 22 a 33, nós vamos extrair o nosso primeiro argumento nesta noite, que comprova que Jesus é Deus. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? O texto diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões.
E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." O primeiro argumento comprobatório da divindade de Cristo que destacaremos neste estudo e que podemos identificar neste texto é: Jesus pode ser adorado. Jesus pode ser adorado. Vamos entender isso melhor. No contexto dessa passagem, Jesus estava passando por um momento difícil. O seu amigo, João Batista, tinha sido morto. E, em resposta a essa situação, Jesus resolveu dedicar um tempo à oração. Então, ele foi de barco com os seus discípulos a um lugar solitário. Mas, como neste ponto do seu ministério a fama de Jesus era grande, as multidões descobriram onde ele estava e o seguiram. Naquele lugar, mesmo com esse propósito de refletir e orar, Jesus teve misericórdia do povo e curou muitos ali. Além disso, o povo teve fome e Jesus realizou o famoso milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Com o avançado tempo, a noite se aproximava, Jesus ele dispensou ali a multidão e ele mandou também que os discípulos fossem para o outro lado do rio e finalmente ele ficou sozinho ali para orar. E ele ficou orando sozinho até alta madrugada. Os discípulos, depois que se despediram de Jesus, enfrentaram uma situação bem difícil, porque um vento forte se levantou e eles tiveram grandes dificuldades para navegar. Irmãos, aqui eu entendo muito bem essa situação, porque só sabe como é desesperador ficar dentro de um barco com o vento agitado e as ondas enormes, quem já passou por uma situação assim. Eu sempre gostei muito de pescar e tinha um problema, que eu ficava enjoado. Não enjoado de as pessoas terem abuso de mim, mas enjoado de colocar o meu interior pro exterior. Então, o pessoal não queria me levar para pescar, mas eu gostava de ir. Aí, quando estava lá, eu queria vender tudo para dar para eles me deixar no raso, porque o enjoo do mar é terrível. E eles insistiam em não me levar. Aí, um dia a gente foi pescar e começou uma tempestade. E eu fiquei enjoado. E eu já queria ir para casa porque estava enjoado. E aí as ondas vinham e as ondas me banhavam. E o mar balançando e todo mundo lá tranquilo e eu com medo. E eram trovões, eram relâmpagos, era uma tempestade terrível. Até que eu disse assim: pelo amor de Deus, vão me deixar no seco. E eles foram e eu estraguei a pescaria deles. Então eu entendo muito bem como é que o discípulo estava aqui. Você navegar contra o vento é extremamente lento. É um processo ruim de se fazer. E principalmente quando tem uma tempestade. Então, aquela experiência para eles era uma experiência aterrorizante. O vento era forte, mas apareceu para eles algo pior do que um vento. Imagina que você está ali numa situação de desespero, aí você olha para o meio da água, tem um homem andando. Eles tiveram talvez a mesma reação que qualquer um de nós teria. Eles gritaram: é um fantasma. Mas não era um fantasma. Era Jesus. E Jesus logo os corrige, dizendo que era ele mesmo. Então Pedro, afoito como era, ele disse assim: se é você mesmo, deixa eu ir também. Aí Pedro foi andar na água também. Aí quando ele começou a ver as ondas e observar os ventos,
Começou a afundar e gritou: Jesus, salva-me! E enquanto ele afundava, Jesus chegou ao seu socorro e finalmente eles entraram no barco, Jesus e Pedro, e o vento parou. E os discípulos, depois daquilo, eles não tiveram outra alternativa, senão adorar Jesus. E eu gostaria de enfatizar esse ponto específico nessa história. Porque o fato de Jesus ter andado sobre as águas não prova que ele é Deus. Por quê? Porque Pedro também andou. Mas quando Jesus entra no barco, os discípulos o adoram. Os discípulos prostram o coração deles diante dele e declaram que ele é alguém ligado ao próprio Deus, sendo Deus. Eles declaram: você é o próprio Deus. A expressão filho de Deus aqui, ela remetia a uma figura de divindade. Então os discípulos olharam para Jesus depois daquela situação traumática e o adoraram. E nós temos um grande problema nesse texto. Qual é o problema? O problema é que o texto acaba aqui. Jesus não corrigiu aquelas pessoas. Jesus não disse: parem de me adorar. Jesus não disse: não me adorem. E esse é um problema por quê? Porque quando a gente associa este texto a outros textos da Escritura, a gente percebe algo. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Exodó 20, 3 a 5. Êxodo 20, 3 a 5. O texto nos diz o seguinte. Amém? Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Não terás outros... Versículo 3, perdão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então o que nós temos aqui é claro: nós não podemos adorar nenhum ser exceto Deus. Nós podemos adorar animais? Não. Nós podemos adorar pessoas? Não. Nós podemos adorar os astros, as estrelas, os planetas, os cometas? Não. Nós podemos adorar seres angelicais? Não. Nós não podemos adorar nada que não seja Deus. E existe um outro texto da Escritura que enfatiza ainda mais essa verdade. Vamos lá para Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Apocalipse 22, 8 e 9. E você pode dizer: pastor, era melhor aquele estudo que você fica falando na nossa vida, assim, melhor, mas vai valer a pena, a gente vai chegar lá. Aguente firme, siga, que aí você vai entender. Apocalipse 22, 8 e 9, amém? Diz o seguinte: eu, João, sou quem ouviu estas coisas, e quando ouvi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. O que vemos aqui é o apóstolo João extasiado pelas maravilhas das revelações que ele recebeu, instintivamente desejando oferecer adoração a um anjo. Mas o anjo o corrige e diz que ele deve adorar a Deus. Então nós temos um dilema, porque os profetas, os apóstolos e até mesmo os anjos reconheceram que deveriam adorar somente a Deus. Ainda assim, os discípulos adoraram Jesus e Jesus não os corrigiu. Jesus aceitou a adoração e a palavra de Deus. A Bíblia vai tratar este evento como um evento positivo. Qual a única saída lógica para essa aparente contradição? Jesus é Deus. O fato de Jesus ter aceitado a adoração implica que ele mesmo é o divino. Este é o primeiro argumento comprobatório que vamos listar dentre os que a Escritura nos oferece. Jesus é Deus porque ele pode ser adorado. Essa é a primeira prova de que a interpretação que fazemos aqui, de que Tiago entendia Jesus como o próprio divino, ela é uma interpretação correta, porque Jesus é Deus. Então essa é a primeira prova, o primeiro argumento da divindade de Cristo. Vamos para o segundo argumento. Este segundo argumento vai ser extraído principalmente de Marcos capítulo 2. Vamos lá para Marcos capítulo 2. O texto
em que foi feita a leitura nesta noite. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos 2, hoje você vai exercitar um pouquinho os seus dedos, aprender a correr na Bíblia. Marcos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava um lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. O segundo argumento comprobatório da divindade de Cristo que listaremos e que extraímos deste texto específico é: Jesus, ele pode perdoar pecados. O que vemos nesse texto, irmãos, é um daqueles clássicos momentos de embate entre Jesus e os religiosos. Na situação, Jesus chegou em Cafarnaum provavelmente para visitar a casa de Pedro. Lá o povo não o deixou em paz e em pouco tempo, a casa onde ele estava hospedado, ela ficou lotada de pessoas que queriam ouvi-lo ali naquela situação. Jesus, vendo a fé daquelas pessoas, ele pregava para elas. E o que aconteceu foi que essa concorrência que foi gerada para ver Jesus fazia com que aqueles que chegavam no momento posterior tivessem muita dificuldade em ter acesso a Jesus. Dentre estas pessoas que estavam com grande dificuldade de encontrar Jesus, estavam alguns homens que estavam levando um homem paralítico para ver Jesus. Eles tiveram então uma ideia e abriram um buraco no teto, descendo o paralítico até Jesus. Jesus, quando viu a fé daqueles homens e viu o tamanho esforço por meio do qual eles demonstraram essa fé, ele olhou para o paralítico e disse: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os escribas, que eram religiosos, que copiavam a lei, eles começaram a ver aquela fala de Jesus como algo impensável, porque eles diziam: só quem pode perdoar o pecado é Deus. E por que esse homem está dizendo: os teus pecados estão perdoados para esse homem? Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele falou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Levante-se, pegue sua maca e ande, ou os teus pecados estão perdoados. Nesse momento, Jesus cura o paralítico e toda a multidão ela fica admirada, dizendo que nunca viu algo igual. Irmãos, nessa narrativa, a atitude de surpresa dos escribas ela é justificada, porque eles tinham aqui uma noção correta. Eles tinham uma noção correta de que somente Deus pode perdoar pecados. Isaías 43 e 25 diz o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim,
e dos teus pecados não me lembro. Então é somente Deus que pode perdoar pecados, mas agora Jesus está aqui perdoando pecados, e esse perdão, ele não foi um teatro, ele não foi uma encenação. Essa fala de Jesus, ela não foi um amontoado de afirmações sem sentido, mas Jesus de fato perdoou o pecado daquele homem, e a prova disso é a cura que sucede à declaração de Jesus. Aquele homem ficou curado, ele foi restaurado física e espiritualmente. Isso porque Jesus perdoou os seus pecados. Então, se somente Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoou pecados, nós não podemos chegar a uma outra conclusão que não seja Jesus é Deus. O fato de Jesus perdoar pecados é o segundo argumento que comprova a divindade de Cristo aqui. Mas vamos para um terceiro e último argumento encontrado, que pode ser encontrado lá em João capítulo 10. Abra sua Bíblia lá, João 10. João 10, 22 a 30. Diz o seguinte a palavra de Deus, amém? Misericórdia ou amém? Amém. Amém. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, eu já vos disse, não credes. As obras que faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O terceiro argumento, segundo este texto, que nós podemos citar em prol da divindade de Cristo, é o fato de Jesus poder salvar. Jesus, ele pode salvar. Este é o terceiro argumento que listaremos aqui. Nesse texto, irmãos, por ocasião de uma festa, Jesus estava em Jerusalém e foi cercado por judeus. Estes homens, eles queriam dele uma afirmação direta de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, o prometido. Eles queriam que Jesus dissesse com todas as letras, eu sou o Messias prometido. A resposta de Jesus é dura. Ele diz, eu já disse para vocês, e vocês não creram em mim. As provas são as obras que eu realizo em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois o meu Pai as deu a mim e Ele é mais poderoso do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. E ele ainda conclui dizendo, o Pai e eu somos um. O que Jesus diz aqui, irmãos, é extremamente ousado. Pois aqui, ao dizer que dá a vida eterna para as suas ovelhas, Jesus está dizendo que pode salvar aqueles que o seguem. Irmãos, Jesus dizer que pode salvar alguém é algo extremo. Porque o indivíduo, para ser capaz de salvar um pecador, ele tem que antes resolver o maior dilema de toda a humanidade. Porque a morte que está presente na sua vida, na minha vida, que estava presente na nossa vida, ela é decorrente de uma ofensa contra um Deus eterno. E ofensas contra um Deus eterno só podem ser pagas com um castigo eterno. É por isso que o sofrimento no inferno, ele não é um sofrimento de séculos, ele não é um sofrimento de milênios, mas ele é um sofrimento definitivo. É por isso que um pecado, ele é capaz de condenar uma pessoa a toda uma eternidade no inferno, porque o nosso pecado, ele
diz respeito à dignidade daquele que ofendemos. Deixe-me deixar isso claro. Imagine que o irmão Samuel Nobre, ele se zanga comigo, fica bravo comigo. Aí ele se zanga tanto que ele pega uma pedra e dá um fim à minha vida. Me matou. Acabou-se, Mateus. Agora está lá no céu, voando. Aí, polícia pega ele aqui. Passar quanto tempo na cadeia? Passar talvez, no máximo, estourando com todos os benefícios negados, uns 30 anos. Agora, se o Samuel, ele faz a mesma coisa com um presidente da República, a vida dele acabou. Acabou. Por quê? Os dois não têm sangue? A dignidade daquele que ele ofendeu era maior. Imagine que ele cometesse um crime contra aquele que gerencia o nosso continente. Sua pena seria ainda mais pesada. Imagine que ele cometesse um crime com aquele que gerencia um governo mundial. O seu crime seria ainda mais pesado. Mas imagine se o seu crime fosse direcionado àquele que é o dono de todo o universo. O seu crime seria incomparavelmente maior, porque os nossos crimes, dependendo da dignidade daquele a quem ofendemos, eles podem se tornar mais graves. E Jesus, Deus, ele é incomparável em dignidade, e ele foi ofendido pelo pecador. É por isso que a ofensa contra um Deus eterno, ela é castigada com uma eternidade de sofrimentos. Então, quando Jesus diz que ele pode salvar, ele está querendo quebrar aqui um problema muito sério. Porque alguém deveria oferecer um sacrifício de valor eterno, e não somente um sacrifício de valor eterno, mas essa pessoa deveria ter a capacidade de identificar-se com aquele por quem ela está morrendo. Por isso Jesus precisava ser um homem, ele precisava ser Deus, e não somente isso, mas olhem isso que absurdo, mas Deus precisava morrer. Deus precisava morrer para que fosse possível a salvação. Irmãos, a Bíblia fala que Deus é imortal. Então nós temos um dilema aqui que parece que não há solução para ele, porque Deus, ele precisava morrer. E nesse sentido, a Bíblia nos revela que Jesus, ele já nasce com uma potencialidade para resolver esse dilema. Porque lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, nós lemos o seguinte: ela dará à luz um filho, ela Maria, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus era um homem completo, porque ele nasceu de uma mulher, mas ele também era o Deus conosco. Então, o homem, Deus Jesus, na teoria poderia resolver essa situação. Sendo homem, ele poderia representar a humanidade, a semelhança de Adão. E sendo Deus, ele poderia oferecer um sacrifício de valor eterno para a nossa dívida eterna. Mas nada disso seria suficiente se Jesus apenas viesse para a terra, porque era necessário que ele concretizasse essa potencialidade. Deus precisaria morrer. Mas será que isso aconteceu? Será que Deus, ele morreu? Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 20, no versículo 28. Vamos ler o que está registrado ali. Atos 20 e 28. Amém? Atendei por vós outros, e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou
com o seu próprio sangue. Deus morreu. Jesus morreu. Jesus era Deus. Sendo o divino, o sacrifício que ele ofereceu tinha um valor que poderia nos salvar. Deste modo, quando Jesus diz que dá a vida eterna para as suas ovelhas, ele está falando a verdade, porque somente ele poderia fazer isso. Nenhum outro ser do universo, nenhum anjo, nenhuma hoste, ninguém poderia salvar o povo. Somente o Deus homem, somente o Emanuel, somente o Deus conosco poderia oferecer um sacrifício aceitável. Só Jesus pode salvar. E sabe por que é que ele pode salvar? Ele pode salvar porque ele é Deus. Esse é o terceiro argumento que comprova a divindade de Cristo. Jesus pode salvar. Vimos então 3 argumentos baseados em textos bíblicos e que provam que Jesus é Deus. Estes foram: Jesus pode ser adorado, Jesus pode perdoar pecados e Jesus pode salvar. Esses 3 argumentos deixam muito claro uma verdade: a Bíblia apresenta Jesus como Deus. Vamos agora voltar para Tiago capítulo 1 e versículo 1. Vamos agora, depois de acumular esse conhecimento, entender o que Tiago de fato está dizendo aqui. Já entendemos que Tiago, ao se colocar como servo, expressa submissão, empenho, constância e autonegação. O versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que Senhor seria digno de tamanho esforço? Quem seria digno? Quem seria tão digno para que vivêssemos uma vida diante dele, negando a nós mesmos, empenhando-nos constantemente, submissos inteiramente à sua vontade? O Senhor de Tiago, segundo esse texto, é Jesus. Mas quem é Jesus para que o sirvamos? A posição de igualdade com Deus, bem como o relato que vimos na Escritura, respondem claramente: Jesus, ele é Deus. E por isso ele pode ser o nosso Senhor. Irmãos, Jesus, ele tem o direito sobre a nossa vida. Ele pode pedir que nós coloquemos tudo em segundo plano. Ele pode pedir tudo. Ele pode pedir para ser o nosso tudo. Ele pode pedir o que ele quiser. E sabe por quê? Porque ele é Deus. No coração da servidão não está o ativismo. No centro de uma vida dedicada e consagrada ao Senhor não está o resultado imediato das nossas ações. O cerne da servidão não são as glórias, não são as honras, mas no centro, no âmago, no núcleo da servidão está uma noção sublime e consumidora de que temos um Senhor e de que este Senhor é uma autoridade maior do que todas, porque Ele é Deus. A autoridade do nosso Senhor, ela não se dá por uma posição social elevada. A autoridade do nosso Senhor, ela não se dá por uma posição política privilegiada. A autoridade do nosso Senhor em nossa vida não é fruto de uma barganha que promete lucro ao que serve. A autoridade do nosso Senhor, a autoridade de Jesus, se dá pelo fato de que Ele é Deus. E isso muda tudo. Isso muda radicalmente a perspectiva que devemos ter enquanto servimos a Deus, porque servir ao Senhor vale a pena. Enquanto você serve, você deve olhar para Jesus, entendendo que Ele é Deus. E permita-me agora colocar esta verdade na sua vida. Em primeiro lugar, você deve considerar a autoridade de Cristo e entender que quando Jesus pede algo, não é uma sugestão, mas é uma ordem da maior autoridade do mundo. Não existem correspondências para a posição que Jesus ocupa. Não existem paralelos em relação ao que Ele é. Não existe em toda a extensão do espaço um ser mais digno do que Jesus. Então, você não pode tratar as ordens de Jesus com desdém. Você não pode tratar aquilo que Jesus fala como se ele fosse um mero guia que vai sugestionar princípios facultativos para a sua vida.
você deve entender que Jesus é uma autoridade, que Ele está em uma posição elevada. Você deve entender que você vai ter que se dobrar a Ele, nem que seja no dia em que todos os povos se dobrarão. Reconhecer de modo prático a autoridade de Cristo é uma necessidade, porque Jesus é Deus. Ecoando o início do nosso sermão, quem você pensa que é para não servir a Deus? Irmãos, eu fico profundamente triste quando eu vejo pessoas tratando as ordens de Jesus como ideias para a vida. Como se Jesus, ele nos falasse verdades simplesmente num nível metafórico. Ele quer ensinar algo, mas ele não está pedindo aquilo. Porque quando ele pede para você deixar sua família, ele não está pedindo de fato para você deixar sua família. E de fato, irmãos, muitas vezes ele não está dizendo que você abandone sua família. Mas existe sim uma radicalidade em servir a Cristo. Muitas pessoas, ao se encontrarem com Jesus, vão ser abandonadas pelos seus amados. Elas vão receber silêncio como resposta. Elas vão ver suas famílias virando as costas para elas. E nesse momento elas não poderão retroceder porque elas estão diante de algo maior. Obedecer a Jesus não é meramente uma possibilidade dentre várias. Porque Jesus é Deus. Irmãos, segundo os profetas, Ele é aquele que toca na terra e ela se derrete. Ele existia antes do mundo existir. Ele existirá para sempre. Ele é aquele em que Deus se satisfaz. Então, quando Ele fala algo, não trate como se fosse uma brincadeira. Não trate como se fosse uma mensagem para a pessoa que está do seu lado. Não trate como se fosse uma ideia que você até acha legal, mas que não exige, que não demanda um comprometimento prático, porque tudo que o nosso mestre diz é de suma importância, porque não é um Zé Ninguém que está falando. Não é um pastor que está falando. Não é um irmão que está falando. Mas é o Senhor. O Senhor que tem uma sublime autoridade, porque Ele é Deus. Além disso, você deve entender que quando Jesus estipula um serviço, Ele mesmo é a recompensa daquilo que se faz. Você não deve trabalhar, você não deve viver servindo a Deus de olho nos benefícios que trará para a sua vida essa atitude. Você não deve cumprir o seu serviço olhando para o status que aquilo vai te dar. Você não vai ler a Bíblia para ser alguém melhor. Você não vai orar para conseguir o que quer. Você não vai servir para ser alguém respeitado. Você não vai viver ao lado de Deus para viver bem neste mundo. Porque a causa primeira, a razão de acordarmos pela manhã deve ser o Senhor. Porque Ele é Deus. Muitos em nossos dias têm amputado esta verdade do cristianismo. Eles olham para os benefícios sociais da fé, eles olham para os resultados positivos, eles olham para o que Deus faz na vida de um salvo e, sem perceber, eles começam a desejar essas coisas. Eles querem a restauração do casamento, eles querem prosperar em seus negócios, eles querem administrar melhor sua família e, em meio a estes desejos, eles se esquecem de desejar o principal, o Senhor. Entenda, a autoridade de Jesus, ela é distinta de tudo, porque esse Senhor, Ele não vai te dar um salário, Ele mesmo é o salário. A maior dádiva do Evangelho, a maior recompensa do serviço, o maior benefício de servir a Deus é o próprio Deus. Jesus é a recompensa do serviço que Ele nos delega. Jesus, Ele é o pagamento. Então, se você está esperando encontrar na vida ao lado de Cristo paz, prosperidade, um ambiente de crescimento pessoal, você está aqui pelo motivo errado. Porque o que Jesus promete é que Ele vai estar com você. E pode ser que o seu mundo desmorone, mas Ele vai estar com você. Pode ser que a sua empresa entre em falência. Pode ser que a sua família toda morra. Veja o caso de Jó. Pode ser que o status social que você ocupa hoje se vá, mas ele vai estar com você. Ele é o prêmio da corrida.
Ele é a medalha que nos espera. O Senhor Jesus, sendo Deus, é também a motivação final para o serviço. Não são as circunstâncias que nos movem a servir, não é a ideia que eu tenho na minha cabeça ser aceita, não é a minha expectativa ser concretizada, não são as condições que me movem, mas eu devo ser movido pelo meu Senhor. A causa primária de ouvir a igreja não é a comunhão, a causa primária de ouvir a igreja não é o estudo, mas o meu motivo é Deus. E é por isso que quando eu tenho conflitos, eu não tenho que deixar de vir, eu tenho que buscar resolvê-los. É por isso que quando o sermão não é tão bom, eu tenho que me esforçar para me concentrar. Eu não leio a Bíblia porque eu tenho vontade. Eu leio a Bíblia por causa do meu Deus. Eu não oro para ficar arrepiado. Eu oro por causa do meu Deus. Eu não busco edificar os santos para ver pessoas felizes. Eu busco edificar os santos por causa do meu Deus. E Deus é a motivação final. Nós devemos considerar ainda que não existe nenhum problema maior do que a ordem do Senhor. Um conflito, uma desavença, uma intriga, nada disso deve nos levar à inércia, porque os nossos problemas, o nosso sofrimento, a nossa dor não se comparam à dor que o nosso Deus enfrentou para nos resgatar. Então, se você está enfrentando um problema, não pare. Eu não estou dizendo que você deve servir enquanto está desqualificado, mas os problemas, eles não devem nos parar. Pelo contrário, nós devemos resolver os nossos problemas para que continuemos em pureza servindo ao nosso Deus. Irmãos, hoje nós vivemos numa geração em que as pessoas estão querendo ser servidas. Muitos chegam na igreja e se a igreja não for extremamente calorosa, extremamente acolhedora, eles dizem: eu nunca mais voltaria aqui. Pessoas estipulam uma igreja ideal e não entendem que o maior problema da igreja ideal é que eu não sou ideal. Eu aconselho a todos aqui, no dia em que vocês encontrarem uma igreja perfeita, por favor, saiam de perto dela, porque senão vocês vão estragar. Nós não somos perfeitos, mas a expectativa que as pessoas colocam é de uma comunidade perfeita, de uma comunidade que viva em harmonia e diante da primeira desavença, diante do primeiro problema, diante da primeira frustração, a saída é virar as costas e dizer: aquele povo era um povo hipócrita, e continuar peregrinando até um dia perceber que o problema somos nós. Eu não sei quantos de vocês trabalham com um superior observando. Não sei quantos aqui já trabalharam com um superior observando. Mas, em geral, quando você trabalha com um supervisor observando, você tende a ser mais esforçado. Porque você entende que tem alguém observando. Você está sendo observado. Jesus, ele está o tempo todo do seu lado, lhe avaliando. Existe alguém que monitora a sua leitura. Existe alguém que observa a frequência das suas orações. Existe alguém que vê você dando desculpas para não servir. Existe alguém que vê você se escondendo em sua timidez e negligenciando sua missão de pregar o Evangelho. Existe um que vê tudo, que está constantemente ao seu lado. E este alguém é o sublime Senhor. Jesus, ele está sempre do seu lado. Irmãos, nós temos um Senhor. Esse Senhor é o mesmo Senhor de Tiago. O nosso Senhor é o Deus homem Jesus. E certamente esse fato deve mudar a nossa perspectiva. Considerem bem, porque Jesus, ele não é Salvador daquele de quem ele não é Senhor. Um servo de Cristo deve ser submisso, deve ser empenhado, deve ser constante e viver uma vida de autonegação. Mas quem é Jesus para que o sirvamos desta forma? A resposta é simples. Jesus é Deus. Ele é a causa de o servirmos. Foi por ele que Tiago se declarou como um servo. Não como um servo sem senhor, não como uma ovelha sem pastor, não como alguém sem um vínculo específico, mas ele declarou ser um servo que vivia uma vida ao lado do seu Senhor.
A autoridade de Cristo não é simples. A autoridade de Cristo não é simplória. A autoridade de Cristo não é uma mera gestão de vida, mas a autoridade de Cristo é integral, ela é transformadora, ela toca todas as áreas da nossa vida. Mas por quê? Por que essa autoridade é tão sublime? Por que que ela é maior do que todas as outras, ao ponto da gente ter que deixar tudo? E a resposta é porque Jesus é Deus. Tiago é servo do único Deus, Jesus Cristo. O servo aprovado é servo do único Deus, Jesus Cristo. Conhecemos então as bases do autor. Observamos as marcas que ele entendia possuir ao se autodeclarar servo. E agora, observamos também a principal marca que ele destaca do seu Senhor. No próximo estudo, na série de Tiago, nós vamos aprender uma importante lição sobre a vida, olhando para a situação dos destinatários dessa carta e de como eles estavam enfrentando uma grande tribulação. Mas por hoje nós vamos parar por aqui e recapitular o que aprendemos. O que você viu nessa noite foi uma verdade bem simples. Uma verdade que não é tão destacada, uma verdade que não é tão popular, uma verdade que não enche igrejas. Não enche igreja não, isso aqui que eu preguei não é muito popular não. Falar que você ia ganhar dinheiro para vocês gostarem. É bom isso aí. Tem uma promessa na sua vida. Algo maravilhoso vai acontecer. O melhor de Deus está por vir. É massa. É legal. Agora, quando a gente fala Jesus é Deus, e aí? Que bom para ele, né? Que ele é Deus. Não. Esse é um alicerce que tem que estar firme no nosso coração. Porque no decorrer de todo o livro de Tiago, o que Jesus vai fazer é virar a nossa vida de cabeça para baixo. Ele vai mudar a nossa perspectiva de um modo que talvez a gente nem imagina. Ele vai falar sobre os nossos relacionamentos. Ele vai falar, desde já do próximo estudo, da nossa perspectiva em relação ao sofrimento. E essas podem ser palavras vazias, sem substância, se a gente não compreender quem é que está falando. Irmãos, quando a palavra de Deus é aberta e pregada, não é o pregador que está falando, é o próprio Deus. Nós não vamos receber nestas noites que se seguiram conselhos do irmão mais velho, o mais novo, perdão, de Jesus somente. Nós não vamos receber conselhos de um pastor que pastoreou a igreja de Jerusalém. Deus, Ele vai falar conosco. Deus vai falar com você. Deus, Ele vai te mudar. O conteúdo desse livro é riquíssimo. E essa base ela é importantíssima. Porque este é um conteúdo eficaz. Este é um conteúdo verdadeiro. Porque essa é a palavra de Deus. Este Jesus, quem Tiago servia, era alguém que podia ser adorado. Era alguém que podia perdoar pecados. Era alguém que podia salvar. O Senhor de Tiago é o próprio Deus. Jesus é Deus. E esta é a base da sua sublime autoridade. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por Teu amor, que é tão grande. Muito obrigado porque o Senhor nos ensinou nessa noite. Nos perdoe, Pai, pelas vezes que ansiamos somente por verdades superficiais. Nos ajude a não termos uma fé fundamentada em palha, a não desprezarmos alimento sólido, desejando apenas os fundamentos da fé. Que os irmãos que aqui estão não se apeguem demasiadamente ao leite, de modo a não poderem exportar verdades
grandiosas sobre o Senhor. Muito obrigado porque hoje o Senhor instruiu tua igreja. Hoje o Senhor nos ensinou sobre servidão. Hoje o Senhor demonstrou como sua obra é abrangente e como ela toca todos os aspectos da nossa vida. E hoje o Senhor nos mostrou também que nós devemos realizar essa obra porque aquele que manda não é alguém qualquer, mas o nosso Senhor é o próprio Deus. Seja conosco, Pai, no restante dessa noite. Muito obrigado por essa comunhão. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém.